Minha mãe, doutora Carla. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Pai, obrigado pela vida da sua filha, obrigado porque o Senhor tocou o coração dela com uma mensagem que sabemos que transformou o coração dela antes de transformar o nosso essa noite. Pai, eu quero te pedir que amoleça todos os corações endurecidos, que fale os nossos corações e que volte as nossas atenções para o Senhor. Não nos deixe perder a atenção, não nos deixe nos distrair com as coisas fúteis, não nos deixe perder o foco, mas faça com que essa palavra toque no nosso coração e nos destrua, para que saiamos daqui de uma maneira diferente. Usa a sua filha para tocar os nossos corações e para falar aos nossos corações nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Quando ele fala negócio do absoluto, que ele diz que eu falo muito absoluto quando eu falo. Eu falo? Eu não sei. Aí, agora eu não consigo mais falar absoluto, porque eu fico prestando atenção. Troca para mim, meu bem. Obrigada, filha. Então agora eu não posso mais falar absoluto, senão vocês vão rir. Queridos, um prazer enorme a gente estar aqui na casa do Senhor. Prazer enorme a gente adorar o Senhor. Prazer enorme saber que como Ele tem sido maravilhoso, abençoando, protegendo as nossas vidas, e é por causa dEle que nós estamos aqui, amém? Você se sente assim? Amém. Tenho a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade, mas acima de tudo, realmente um prazer enorme da gente poder conversar essa noite. E, obviamente, orei bastante para que a gente pudesse, para que Deus falasse o que Ele quisesse falar essa noite. E aí, na minha conversa com Deus, eu falei assim, eu não vou falar sobre intimidade, Senhor, porque já está chato, né? A gente fala sobre intimidade toda hora. A gente começou a falar sobre intimidade lá desde o culto da virada. Aí, todo culto é sobre intimidade. E aí, obviamente, o que Deus respondeu? Não. Vai falar sobre intimidade. E sabe por quê que a gente precisa falar sobre intimidade? Porque, na verdade, não é sobre falar, é sobre viver. Deixa eu te perguntar aqui, para que você me diga, com toda a sinceridade. Nós já ouvimos aqui as mensagens do Davidson, mensagens pregadas pela pastora Zélia, pela pastora Tânia, pelo pastor Douglas, pela Laís, hoje de manhã também pela pastora Sheila, fora os pastores e seminaristas que pregaram nas quartas-feiras. Então, várias e várias pessoas pregando sobre intimidade. Minha pergunta, e você me diga sinceramente, qual era a nota que você dava para a sua intimidade no primeiro dia deste ano? E qual é a nota que você dá para a sua intimidade com Deus hoje? Mudou alguma coisa? Você pode me dizer com toda a sinceridade do seu coração que hoje você tem mais intimidade com Deus do que no final do ano passado? Eu não vou perguntar quantos. Talvez você esteja com medo de não ser uma pessoa que levante a mão e diga sim. Então eu quero te fazer pensar comigo nessa noite. O que você sabe se traduz na prática da sua vida? O que você sabe, a sua consciência, a sua teoria, aquilo que você entende, isso modifica a sua atitude? Estava ouvindo uma mensagem, e bem interessante, porque o pregador fez a seguinte comparação. Todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde, sim ou não? Alguém aqui discorda? Alguém aqui pode me dizer que não, o cigarro é ótimo, maravilhoso? Não, né? Beleza. Vocês sabem quantos fumantes tem no Brasil? Chuta. Chuta aí, quantos fumantes tem no Brasil? Hoje. Quantos? 5 milhões. Quem dá mais? 20 milhões. Olha, cara, acertou. 20 milhões. Hoje no Brasil, na verdade, essa estimativa é de 2024, nós temos 20 milhões de fumantes no Brasil.
Isso significa 12,1% da população adulta do Brasil é fumante. A gente sabe que o cigarro, na verdade, ele é responsável pela morte de 30% das pessoas que têm câncer. Por quê? Porque ele está associado com 30% de todos os cânceres. O cigarro ele é responsável por 80% das pessoas que morrem por câncer de pulmão. E 20 milhões de pessoas sabem disso e continuam fumando. Então, não é sobre saber, é sobre viver. Quantos aqui sabem que precisam ter intimidade cada vez maior com o Senhor? Levanta a mão. É novidade? Não. Mas o que de verdade isso tem levado você a ter mais e mais intimidade com o Senhor na prática? Então eu quero te desafiar a nessa noite, nessa mensagem, você pensar assim: eu preciso traduzir esse conhecimento em ação. Então eu queria que você feche seus olhos mais uma vez e ore comigo. Mais uma vez. Senhor Jesus, toca na ferida. Senhor Jesus, nos faz entender por que a gente não consegue viver a prática daquilo que o Senhor já nos falou para fazer. As suas ordens são claras, os seus mandamentos muito, muito explícitos. A tua palavra é disponível para cada um de nós. Então, meu Deus, nos faz sair daqui conscientes que precisamos viver a prática de uma vida íntima com o Senhor. Fala o nosso coração nessa noite, cada vez mais. E como o Senhor tem tocado na minha alma, fala de mim, fala por mim e fala para mim. Em nome de Jesus. Amém. É um desafio. Eu estava ouvindo uma história muito interessante. Teve um pai que virou para a filhinha tinha uns 5, 6 anos de idade. E aí esse pai virou para a filha e falou assim: fulana, vou chamar ela de Maria. Maria, vai arrumar seu quarto. Alguém já deu essa ordem para o filho aqui? Eu já dei essa ordem, Felipe, João? Não, nunca, né? Não, de jeito nenhum, né? Vai arrumar seu quarto. Então, a ordem do pai foi: vai arrumar seu quarto. Família crente, o que a menina fez? Foi para o quarto. E aí, lá no quarto, ela demorou um tempão. Obrigada. Lá no quarto, ela demorou um tempão. E aí voltou, feliz da vida, cantarolando uma canção. Vai arrumar seu quarto, Maria. Vai arrumar seu quarto, Maria. Vai arrumar, eu canto bem, né? Seu quarto, Maria, vai arrumar. Papai, olha aqui, eu compus uma música. E eu compus uma música sobre arrumar o quarto. Olha que linda essa minha música. E aí ela canta a música novamente para o pai. O pai falou: nossa, que criatividade, maravilhoso, que joia. Mas Maria, você já arrumou o quarto? Ah, não. Eu demorei tanto tempo compondo a música que eu não arrumei o quarto. Então, Maria, vai arrumar seu quarto. E aí, o que ela fez? Foi para o quarto. Aí, daqui a pouco, passou um tempo, e ela volta e vai conversar com o pai. Eu falei assim: papai, olha aqui, eu decorei a sua ordem. Ó, o senhor falou assim: Maria, vai arrumar seu quarto. Papai, eu vou falar isso todo dia. Papai, eu decorei essa ordem, todo dia eu vou falar. Maria, vai arrumar seu quarto. Maria, vai arrumar seu quarto. E o pai virou assim: olha que ótimo, você decorou muito bem, mas Maria, você já arrumou o quarto? E papai, não, daqui a pouco eu arrumo, eu vou arrumar. Maria, vai arrumar seu quarto. Ele: o senhor decorou também? Então tá bom, eu decorei, vou pro quarto. Aí chegou, passou o dia inteiro, e como todo pai e mãe, o que aconteceu? Esqueceu, porque pai e mãe esquece. E aí, no dia seguinte, a menina foi para a escola. E aí foi para a escola e tal, passou lá o dia todo. Quando ela volta da escola, ela vira para o pai e fala assim: papai, olha,
aquela sua ordem mexeu tanto no meu coração, que eu fiz um grupo de estudo na minha escola, e eu montei um grupo de estudo, e a gente está estudando todas as técnicas para arrumar o quarto. Então, eu arrumei umas amigas, e a gente juntou todo mundo, e todos os dias a gente vai estudar como arrumar o quarto. E aí ele falou assim, nossa, que coisa especial, né? As mães e os pais dessas suas amigas devem estar adorando, porque afinal de contas elas vão saber como arrumar o quarto. Mas Maria, eu passei lá no seu quarto e você não arrumou o quarto. Ah, papai, é porque eu estou estudando como fazer isso. Então Maria, vai arrumar seu quarto. Vocês já entenderam, não já? Queridos, a gente decora a Bíblia, a gente canta, a gente adora, a gente louva, a gente faz grupo de estudo, a gente estuda a Bíblia, a gente estuda as ordens do Senhor, a gente estuda o relacionamento com Deus, mas na hora de arrumar a nossa vida, como está você? Como eu estou? Não dá para a gente viver uma vida de teoria. Você e eu sabemos que precisamos de intimidade com o Senhor. Você e eu sabemos que precisamos de santidade. Você e eu sabemos que precisamos conhecer a palavra do Senhor, mas mais do que conhecê-la, precisamos praticá-la. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 18. E eu quero te convocar, mais uma vez, a que você pense que não basta saber, precisa viver. Achamos? Amém, misericórdia? Amém. Também está com a cola lá, foi ótimo. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. De novo, o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Só até aí. Esse texto é bastante conhecido.
E a parte inicial desse texto eu preguei em 2013, sobre esta mensagem aqui nessa igreja. Não vou repetir mensagem, fiquem tranquilos, que Deus está no controle, mas também se Deus quiser falar de novo, tudo bem. Bem, a minha pergunta é falar sobre intimidade. E a gente vê aqui um versículo que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. A gente já ouviu, como falei, várias mensagens sobre intimidade. Inclusive, Laís fez essa pergunta na mensagem que ela trouxe aqui. O que é intimidade? Eu não vou perguntar, porque todo mundo já respondeu. Mas eu quero trazer para vocês o que o dicionário, na verdade, né, fala sobre intimidade. A origem etimológica da palavra intimidade. Eu estou com uma vontade enorme de perguntar, o que é intimidade? Quem me dá a definição sobre intimidade? Não, fala sério. A gente está falando sobre intimidade desde janeiro, desde o início do mês. Vamos lá. Não falem todos ao mesmo tempo, que eu fico confusa. O que é intimidade? Aproximação. Aproximação é intimidade? Vocês acham? Eu posso estar pertinho de uma pessoa, né? No metrô a gente vê isso, nos ônibus a gente vê isso. Você pode estar bem pertinho de uma pessoa e não ter intimidade com ela. Um casal pode estar pertinho um do outro e não ter intimidade um com o outro. O que é intimidade? Vou ajudar vocês. Pronto, tudo bem. Relacionamento íntimo, ótimo, muito bom. Mas aí é a mesma coisa, né? O que é relacionamento íntimo? Vamos seguir? A etimologia, o que é etimologia? A raiz da palavra intimidade, na verdade, ela vem do latim chamado íntimos. E íntimos significa o mais interior, o mais profundo. Ele tem uma raiz numa palavra chamada intus, que é dentro. Então, a palavra intimidade vem de dentro. Na verdade, íntimos é o superlativo de interior. Carla, a professora de português ali, eu falar sobre superlativo. Mas é mais ou menos como se você falasse o seguinte: se intus é dentro, intimidade é mais dentro que o dentro. É mais profundo do que o interior. É o mais central. É aquilo que está mais profundo do dentro. Ter intimidade com Deus é estar ou é entrar no mais profundo que seja possível entrar, em comunhão com o Senhor. Você já chegou lá? Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? O tema intimidade significa entrar lá dentro, no mais profundo do dentro, no mais dentro que o próprio dentro, aprofundar-se no Senhor. Não é sobre estar perto, é sobre estar dentro. Não é sobre sentir a presença de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, intimidade é sentir a presença de Deus. Não, não é. Não é sobre sentir, é sobre viver a presença de Deus. Não é sobre saber que Deus existe. É sobre viver esse Deus que existe. Não é sobre saber sobre Deus ou conhecer as suas obras. É sobre ter a sua essência misturada à essência de Deus. Intimidade é entrar, é fazer parte, é se misturar. Quando a gente fala de intimidade no relacionamento conjugal, a gente está falando do ato conjugal, mas não somente do ato conjugal. A gente está falando de um se misturar com o outro. E a Bíblia diz que quando são marido e mulher, se tornam uma só carne, porque se misturam, um
dentro, fazendo parte do outro. A intimidade com Deus me permite dizer que nós precisamos estar dentro, nos aprofundar, nos mergulhar no nosso Deus. Carla, mas isso é possível? Será que é possível eu me misturar com a essência de Deus? O que vocês acham? É possível? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que é impossível, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Quem está com medo de responder? Abre aí João capítulo 17, versículo 20. João 17, 20. Diz assim. Jesus está falando, tá? É a oração de Jesus no finalzinho. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Estão percebendo a profundidade dessa oração? É Jesus orando por nós. Peço, na verdade ele não fala peço, ele fala rogo, eu imploro, meu Pai, eu suplico por aqueles que hão de crer. Quem são esses? Nós. Jesus está pedindo por nós, para quê? Jesus pede a Deus que, assim como Ele e Deus são um, que nós, 2000 anos depois, fôssemos um, estivéssemos nele, estivéssemos com Ele, estivéssemos dentro dele. Então a primeira lição que a gente entende desse texto, que a gente leu e dos textos em seguida, é que intimidade não é sobre saber, é sobre viver. Intimidade não é sobre estar perto, é sobre estar dentro, é sobre se misturar, é sobre viver a essência de Deus na nossa vida. Amém? Nesse texto, a gente viu 3 cenários, no texto de Moisés, a gente viu 3 cenários, lembram? Primeiro cenário, lembra da história? O povo estava lá acampado e Moisés mandou construir a tenda do encontro. A tenda do encontro ficava do lado de fora do acampamento. Era próximo, obviamente, mas estava lá todo mundo junto no acampamento, tinha as suas tendas, cada um a sua família, e tinha a tenda do encontro. A tenda do encontro, ela era disponível para todos que quisessem consultar ao Senhor, é o que a gente acabou de ler. Qualquer um que quisesse consultar o Senhor ia lá na tenda do encontro e conversava com Deus, consultava Deus. Porém, sempre que Moisés ia até lá, eu vou ler aqui de novo 33:8, sempre que Moisés ia até lá, até a tenda do encontro, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da sua tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam atenção, ou prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Olha a situação. O povo via Moisés ir até a tenda, mas o povo ficava onde? Em pé, parado, na porta de cada um deles, na porta da sua tenda. O que eu quero dizer com isso? Porque eu tenho 3 tipos de cenários aqui, 3 tipos de distâncias da tenda. Entenda que tenda é presença do Senhor, entenda que tenda é o próprio Senhor. Moisés ia até a tenda, mas o povo ficava parado, olhando Moisés ir. E admiravam. E quando a coluna descia, o povo adorava a Deus, perto da sua própria tenda. Eles não iam lá na tenda, eles ficavam parados na porta da sua tenda. Sabe por quê, queridos? Porque é mais confortável ficar na tenda do que ir até a tenda do encontro, do que ir encontrar-se com o Senhor. Deixa eu te perguntar, a que distância você está da tenda do encontro? A que distância você está do próprio Senhor? Sabe por quê?
É mais fácil ficar na tenda. Até quando você vai admirar a vida espiritual de outra pessoa? Até quando você vai admirar o quanto outra pessoa tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, mas você não? Até quando você vai admirar pessoas que são abençoados e vivem a glória do Senhor e são usados por Deus e são instrumentos de Deus? Até quando você vai admirar a pessoa, mas ela não é você? Até quando você vai continuar na tenda? Você quer chegar até o encontro, mas você quer continuar na sua, porque é mais confortável. Porque sair da sua tenda, ir ao encontro do Senhor, significa abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, daquilo que te dá prazer. Ir em direção ao Senhor significa uma trajetória onde você largue os seus desejos, aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta. É mais confortável ficar ali na tenda. Não tem compromisso. Você está na sua tenda, você está na sua casa, você está na sua vida. Você sabe como seria maravilhoso para você ir lá na tenda do encontro. Imagina você sentir e ver a coluna da nuvem ou fogo descendo ali naquela tenda do encontro e Deus falar com você face a face, mas não é para você, é para Moisés. Não pertence a você. Você sabe que seria muito bom, mas ficar olhando de longe é mais confortável. Você é um espectador. Você admira, mas você não larga o conforto da tenda, porque você está preocupado em que a sua tenda seja confortável. Você está preocupado em que a sua vida seja confortável, em que você tenha os seus próprios interesses sendo resolvidos. Você até pode buscar Deus de vez em quando, mas para satisfazer os seus próprios interesses. E nas suas orações, você pede, pede e pede, mas o seu relacionamento com Deus é na sua tenda, não é na tenda do Senhor. Não existe um encontro com Deus. Qual a distância que você tem do Senhor? Preste atenção nessa mensagem, deixa Deus falar ao seu coração, não se distraia. Não é hora de olhar o celular, não é hora. Deus quer falar a você. Segundo momento, Josué, versículo 11. Depois que Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, lhe servia como auxiliar e não se afastava da tenda. Josué ali estava começando, ele era um auxiliar, ele era um trainee, né? Ele estava treinando para ser líder. Ele nem sabia disso, mas ele admirava Moisés, ele estava junto de Moisés, ele queria fazer o que Moisés fazia, ele estava junto, ele ia, mas ele ficava onde? Do lado de fora da tenda. Ah, queridos, o Josué ainda não tinha tido experiência de entrar na tenda. Josué não tinha o relacionamento de falar com Deus face a face. Josué ainda não tinha vivido Deus na tenda. Mas ele ficava ali, ele estava ali tentando. E aí a minha pergunta para você é: você está perto demais, mas não está dentro da tenda? Talvez você esteja perto do Senhor. Talvez você esteja buscando ao Senhor. Talvez você esteja desejando o Senhor, mas você não está dentro. E a segunda lição que eu tenho desse texto, então, é: qual é a distância? Qual é a distância que eu quero estar do meu Senhor? A terceira pessoa é Moisés. E terceira pessoa é Moisés. Moisés estava dentro da tenda. Moisés buscava o Senhor, Moisés falava com Deus face a face, Moisés era amigo do Senhor, como quem fala o seu amigo. Seria impossível a gente viver como Moisés? O que você acha? É impossível a gente viver a experiência que Moisés tinha? Quem acha que é impossível, levanta a mão. Quem acha, agora se comprometam, quem acha que é possível viver a experiência de intimidade
que Moisés tinha com Deus na sua vida? Levanta a mão. Amém. Por que não? Vamos seguir? Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Moisés aqui está alegre? Não. Moisés está bravo? Moisés está bravo. Por que Moisés está bravo? Olha aqui que Moisés fez assim: ah é? Ô Senhor, olha aqui. O Senhor fala que se agrada de mim, você fala que me conhece pelo nome, você fala isso, mas na hora de andar comigo, você não quer andar, não quer me falar quem vai seguir, quem vai estar comigo. Se o Senhor se agrada de mim, se o Senhor me conhece, me revela os teus propósitos para que eu te conheça. Moisés, abusado. O Senhor não tem nada, gente, ele tinha intimidade. Quando você tem intimidade, você não está abusado, você tem intimidade para falar com seu amigo. E a intimidade de Moisés com Deus era tão grande, que ele até era um cadinho abusado, mas ele está lá falando, ele está lá discutindo com Deus. Por quê? A gente precisa entender a história para que você entenda esse cenário. Por que Moisés estava bravo? Porque em tempo antes, capítulo anterior, o povo tinha construído o bezerro de ouro, conversando com Deus, e Deus estava revelando a Moisés todos os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas todo o livro de Levítico. Deus revela tudo que consta no livro de Levítico, lá com Moisés, naquele tempo que ele ficou 45 dias lá em cima. E o povo não conseguiu esperar 45 dias. O povo ficou assim: Moisés deve ter morrido, o cara já é velho, subiu aquele monte, não volta, não dá notícia, não manda um WhatsApp, não manda uma mensagem, não manda como é que chama do Instagram que você manda mensagem? Um direct, não manda um direct. Você vê que eu sei fazer isso pra caramba, né? Acho que nunca fiz isso na vida, mas tudo bem, vamos lá, um dia eu vou aprender. E Moisés não manda, Moisés não fala, Moisés não se pronuncia, não diz que está vivo, não manda um sinal de fumaça, morreu. Então, vamos fazer o seguinte: Arão, faz um Deus pra gente. Isso. Os caras tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. E aí o povo pede a Moisés, a Arão, um bezerro de ouro, pede a Arão que se faça um Deus. E o que Arão fez? Frouxo. Não? Fez. Ó, o que é isso? O cara era irmão de Moisés. E ele já tinha visto, e ele era o cara ali, o líder daquela povão todo. Mais de 2.400 pessoas estavam ali. E 2 milhões, né? Eram 600 mil homens. Só homens. Se cada homem era casado, tinha uns 2 filhos. E se eles não seguiram o que Davidson fez, que seja 2 no mínimo, a gente tinha aí 2.400.000 pessoas. E aí aquele povo todo ali. E Arão era o responsável. O que ele faz? Ele cede, faz o bezerro de ouro. Quando Moisés está lá junto com Deus, Deus vira e fala assim: desce, Moisés, que aquele povo, seu povo, aquele povo é fogo. Já se corromperam, fizeram lá uma estátua, desce lá para chamar a atenção desse povo. Aí Moisés desce irado, com as tábuas dos mandamentos nas mãos, ele destrói as tábuas, ele dá uma bronca no povo, ele queima lá o bezerro de ouro, destrói o bezerro de ouro, faz virar pó, mistura com a água e faz o quê? Bebe essa água, igual criança, né? Você já comeram pimenta? Quando falou palavrão? Não? Nunca ninguém comeu pimenta? Gente, a gente está frouxa, hein? Não? Minha mãe colocava pimenta se a gente falasse palavrão. Como eu sou uma filha exemplar, tô brincando. Eu não falava palavrão, óbvio, mas não é porque eu não gostava de falar, não queria. É porque eu tinha medo da pimenta, que ardia. E aí, entenda, o povo errou. Moisés chamou a atenção do povo. Mas qual foi a consequência disso? Deus manda uma praga, mata um monte de gente. Mas Deus fala no início do capítulo 33,
aquilo que Moisés mais temia. Olha isso, a palavra foi Êxodo 33, versículo 3. Deus falando, vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. O que Moisés mais temia? Que Deus não fosse com eles, que Deus não andasse com eles. Moisés ficou bastante angustiado. E aí ele fala isso: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Ou seja, você está me mandando continuar a conduzir esse povo até a terra prometida, mas você não quer ir comigo. Então quem é que vai? Eu não quero saber quem vai, porque eu não quero outra pessoa que não seja o Senhor. Eu quero que o Senhor nos conduza. Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Mas no versículo 15, ele diz, então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Queridos, essa deveria ser a nossa oração todo dia. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me faça sair de casa. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe andar. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não vale a pena viver. Senhor, que o Senhor guie a minha vida, esteja comigo a cada instante do meu ser. E aí existe uma fala, uma moda talvez, uma maneira das pessoas falarem, que é nós precisamos buscar a presença do Senhor, nós precisamos ansiar pela presença do Senhor. E conversando uma vez com o Felipe falou de uma forma muito especial, dizendo o seguinte: Deus está conosco. Jesus prometeu, eu não preciso buscar a presença do Senhor, porque Ele já está aqui. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, eu não preciso buscar o Senhor, porque Ele está aqui. Eu não preciso pedir para Ele estar comigo, porque Ele está comigo. Eu não preciso ansiar para que Ele esteja comigo, porque Ele está comigo. O problema é que eu não sinto isso. Eu não vivo isso. E se você vive todos os dias da sua vida sem perceber, sem entender, sem adorar, sem sentir, sem viver a presença de Deus na sua vida, tem uma coisa errada com você. Porque muitos de nós só falamos com Deus muitas vezes um domingo na igreja. Muitos de nós só ouvimos falar de Deus quando a gente lê a Bíblia aqui na igreja, uma vez por semana. E muitos nem mesmo 2 vezes, de manhã ou de noite, talvez uma vez só. Eu não estou criticando, mas a grande questão é como a gente está perdendo a oportunidade de buscar ao Senhor intensamente e de viver essa intimidade com o Senhor. Não é possível ter intimidade com o Senhor se nem sequer eu sinto a presença dEle. Se nem sequer eu busco a presença dEle, buscar saber, sentir, entender, viver, porque Ele está comigo hoje. E sabe aquela hora, quando você faz uma coisa desonesta, Ele está lá. Sabe aquela hora, quando você procura uma pornografia, Ele está lá. Sabe aquela hora, quando você faz uma piadinha indecente, Ele está lá. Sabe aquela hora, quando você ora de uma forma maledicente ou de um pensamento impuro para uma mulher ou para um homem, Ele está lá. Ele está dentro da sua mente, do seu coração, Ele está lá. E sabe por que você não sente a presença dEle, apesar dEle estar lá? Porque você não busca a intimidade com o Senhor. E aí não adianta falar, ouvir mensagens, pregações, ouvir todo um tema o ano inteiro sobre intimidade, se a sua vida e a minha vida não muda. Não muda. Querido, já está na hora da gente parar e pensar o que está sendo diferente na minha vida. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. Nós temos um tempo limitado aqui na terra. Nós vamos morrer. Nós não ficaremos aqui para sempre. Que diferença está fazendo essa mensagem na sua vida? E quem você vai ser quando você sair daqui? Que mudança Deus vai exercer na sua vida e você vai deixar, ou você vai continuar na porta da sua tenda, preocupado com seus próprios interesses, sabendo que Deus ama você, mas Ele está lá na tenda do encontro, Ele está lá longe com Moisés, Ele está lá
com Moisés, não está comigo. Ele está com você, mas ele queria tanto que você estivesse com ele. Ele queria tanto que você o buscasse intensamente. Ele queria tanto que você tivesse um relacionamento pessoal, íntimo com ele. Moisés está dizendo que sem Deus não vale a pena existir. Se Deus não fosse com ele, não valia a pena. Não valia a pena. Se Deus não estiver com você, querido, não vale a pena. Moisés fala, ele queria a presença do Senhor. Se me vês com agrado, revela-me teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. A terceira lição desse texto é que intimidade com Deus faz com que nada além de Deus tome o primeiro lugar na nossa vida. O objetivo da nossa vida é conhecer a Deus e fazer tudo para agradá-lo. Esse é o objetivo da sua vida, agradar o Senhor Jesus. Olha o que acontece desse diálogo. Depois de Moisés fazer aquela enorme reclamação, depois de Moisés falar com Deus, se não for comigo, eu não vou sair daqui. Se não fores comigo, não me mandes ir. Não quero sair daqui se não for com a tua presença. Olha a resposta de Deus, versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Olha o que Deus fala: farei o que me pede. Queridos, Deus mudou de ideia? Deus mudou de ideia? Porque ele no capítulo, lá em cima, um pouquinho, no mesmo capítulo, ele fala assim: eu não vou com vocês, porque eu poderia destruir vocês, porque vocês são um povo obstinado. Eu quero que vocês vão até a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Vou mandar um anjo, vou fazer o que for, mas eu não vou, senão posso destruir vocês. E agora que Moisés fala: se não fores conosco, não nos faça sair, Deus vira para Moisés e fala assim: tá bom, farei o que me pede. Deus mudou de ideia. Não vou perguntar não, senão é maldade, né? Mudou. Deus mudou. O discurso dele era um, virou outro. Não é porque ele tenha se arrependido, mas veja, Deus mudou o coração dele por causa de Moisés. Farei o que me pede. Moisés, eu vou fazer o que me pede, o que você me pede, porque você me agrada, eu te conheço pelo nome. Eu quero te perguntar, queridos, Deus faz o que você pede? Você é capaz de me dizer que Deus vira para você e fala assim: eu me agrado de você? Eu me agrado de quem você é. Eu me agrado do que você faz. Eu me agrado de você. Como agradar ao Senhor? Você tem agradado ao Senhor? A sua vida tem agido? Você tem sido a pessoa de quem Deus pode falar: eu te conheço pelo nome. Eu conheço você pelo seu nome. Eu me agrado da maneira como você está agindo. Eu me agrado de tudo que você tem feito. Eu conheço o seu coração. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero me misturar a você. Eu quero que a minha essência esteja dentro da sua essência. Esse é o objetivo das nossas vidas. A fala aqui não é que Deus faça a minha vontade, não é isso. A fala aqui é: Senhor, eu quero viver de tal forma que o Senhor se agrade de quem eu sou, da vida que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho agido. Seja sincero. Deus se agrada de você todos os minutos da sua vida, desses últimos dias,
nessa última semana, qual é o nível de intimidade que você tem tido com o Senhor? Seja sincero, quantas vezes você buscou o Senhor nessa semana? Seja sincero, quantas vezes você orou intimamente com Deus? Eu não estou falando daquela oração burocrática, que muitas vezes a gente tem antes de comer, ou antes de dormir, ou quando a gente acorda. Que a nossa boca fala algumas palavras, mas a nossa mente está longe, pensando no que a gente tem que fazer no dia a dia. Sabe, queridos, muitos aqui estão ainda na tenda. Muitos de nós estamos distantes do Senhor. Muitos de nós viemos aqui à igreja todo domingo, quarta-feira, outros dias. Muitos de nós temos cargos, muitos de nós temos envolvimento, muitos de nós temos responsabilidades, mas continuamos tendo uma vida longe do Senhor. E aqui nesse texto, a gente sabe, a gente vê que Moisés diz, e ele pede uma coisa: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés pede a Deus que mostre a glória dele. Por quê? Por que Moisés pede para ver a glória de Deus? Talvez você pense assim, gente, mas Moisés podia pedir um monte de coisas. Por que ver a glória de Deus? Será que isso é alguma coisa de orgulho, ou de curiosidade, ou dizer assim, eu quero ver Deus? Ele sabia que se ele visse Deus, morreria. Ele sabia disso, mas ele pede para ver a glória do Senhor. Que glória? Significa a presença real de Deus. A glória vem do hebraico kabod. Não sei se vocês lembram de um episódio em que a arca do Senhor tinha sido levada até uma guerra dos filisteus contra os israelitas, e o povo estava perdendo. Então eles decidiram, traz a arca, porque a gente está perdendo pela ausência da arca do Senhor. A arca foi, e aí, como o povo estava longe de Deus na época de Eli, e aí os seus filhos estavam longe também, Deus permitiu que a arca fosse roubada. Morreram os sacerdotes, Ofni e Finéias, filhos de Eli. E aí alguém foi lá, voltar para dar a notícia para Eli. Durante o trajeto, essa pessoa anunciou para a esposa de Finéias, que estava grávida, de que o marido dela tinha morrido. Mas a primeira fala foi, a arca do Senhor foi levada. E aquela mulher então teve um filho. E o seu filho, na hora lá das dores do parto, o filho nasceu, e a angústia daquela mulher foi tão grande que ela chamou o filho de Icabode, que é a glória do Senhor se foi, e ela morreu. Por que eu estou contando essa história? Tamanha a importância da glória do Senhor, porque glória é presença. A glória do Senhor é a presença de Deus, é a existência de Deus. Queridos, eu estou terminando, mas a quarta lição desse texto é que nós devemos buscar intensamente a intimidade com o Senhor, a ponto de conhecê-lo, a essência se misturar com a nossa, e a ponto de vermos a glória de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Deixa eu te perguntar sinceramente, você já viu a glória de Deus? Você já sentiu a glória de Deus? Você já sentiu realmente a presença de Deus na sua vida? Talvez eu esteja aqui falando para várias pessoas, alguns talvez estejam nos visitando, mas talvez você diga assim, eu nunca tive esse relacionamento com Deus, eu não conheço Deus ainda, mas eu quero conhecer. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu estou longe do Senhor, eu reconheço que eu preciso de Deus na minha vida. Então hoje eu gostaria de tomar uma decisão sincera diante de Deus. Eu quero conhecer o Senhor profundamente. Eu quero ter uma experiência com Deus. Deus ama você, querido. E a Bíblia diz, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o ápice da intimidade. Jesus vive
dentro de mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em você. Jesus vive dentro de você. Talvez você já tenha tido várias experiências com o Senhor. Talvez você me diga, eu sou crente, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já aceitei Jesus como Salvador. Mas sendo sincero, eu tenho uma vida tão longe de Deus. Eu gosto de vir à igreja, eu gosto de participar aqui do culto, eu gosto de ouvir a mensagem, aquilo fala ao meu coração, eu sinto paz, mas na realidade da minha vida eu nem pareço crente. No meu dia a dia, eu nem acho que seja, porque eu estou longe da minha vida refletir a glória do Senhor, eu estou longe da minha vida ser identificada como uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Mas eu queria mudar. Eu quero sinceramente, Senhor, mudar. Eu quero muito, Senhor, te buscar intensamente. Eu quero muito, Senhor, sair da porta da minha tenda e te buscar na tenda do encontro. Eu quero muito ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu quero muito viver uma vida de santidade. Eu quero muito viver uma vida onde eu mostre Jesus na minha existência. Porque tudo aquilo que eu tenho vivido, os prazeres da carne que eu tenho buscado, não me satisfazem mais. Eu preciso do Senhor. E talvez você me diga que eu sou crente. Eu venho à igreja, eu estou envolvido, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu busco o Senhor e eu vou e tenho um relacionamento pessoal com o Senhor, mas eu não me comparo a Moisés, mas eu não falo com Deus face a face, eu não converso com Deus como quem fala a um amigo. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento distante. Eu busco a Deus, Ele me ouve, eu falo com Ele, eu o busco, mas eu queria mais, eu quero ansiar mais, eu quero sentir a Tua glória, Senhor, eu quero ver a Tua glória, meu Deus, eu quero sentir a Tua presença direcionando a minha vida, eu quero sentir a minha essência se misturando com a Tua, eu quero ser um com o Senhor. Queridos, eu só quero te pedir, não saia daqui sem tomar uma decisão na sua vida. Não deixe que saber seja diferente de viver. Se você sente no seu coração que você precisa de uma transformação verdadeira, se você sente no seu coração que você gostaria sinceramente de ter um relacionamento pessoal com Deus, íntimo, intenso, se você sente no seu coração que você precisa de uma mudança, eu quero te convidar a fazer uma decisão. É entre você e Deus. Mas eu quero te fazer um convite. Há alguém aqui nessa noite que sinceramente gostaria de pedir a Deus que Ele transformasse a sua vida e que fosse uma realidade a intimidade com Ele. Levanta a sua mão, eu quero orar por você aonde você estiver. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, mas antes nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma música com louvor. E de novo, profundamente, eu quero te convidar. Eu quero te convidar a tomar uma decisão real. Sabe, uma decisão onde você sai da sua tenda. E agora, de uma forma muito prática, eu quero que você manifeste isso. Sai da sua tenda e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se no seu coração você tomou uma decisão sincera, Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero te convocar, vem aqui, eu quero orar por você. Você está vindo ao altar do Senhor. Você está vindo buscar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Mais alguém, queridos, venham. Deus conhece o seu coração e sabe a sua sinceridade. Agora é de você tomar uma decisão verdadeira, mas é para viver uma vida prática, não é uma vida de teoria. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero te convocar a você vir. E essa decisão, quando você sai daí do seu lugar, você está dizendo para o diabo: você não tem poder sobre a minha vida, eu não vou te agradar mais,
Eu não vou fazer a sua vontade. Eu quero me entregar ao Senhor, que é o dono da minha alma e da minha existência. Eu quero ter intimidade com o meu Deus. Eu quero ser um com Ele. É Ele que é o dono da minha vida. Quando você sai do seu lugar, você está dizendo para você mesmo: eu não sou capaz de resistir ao pecado. Eu não sou capaz de vencer as tentações, mas o Senhor, meu Deus, que vive em mim E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu quero, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te imploro, meu Deus, vive através de mim e me dá essa vitória em nome de Jesus. Senhor, não faça que eu saia daqui sem sentir a Tua presença. Senhor, eu não quero viver a minha vida sem sentir a Tua presença. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. E com esse louvor, que Deus toque no seu coração. Seja sincero, queridos. Deus abençoe. Deus está tocando no seu coração, venha à frente, querido. Está na hora de sair da sua tenda. Está na hora de largar os seus próprios interesses. Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só Ele é capaz de mudar a sua vida. Renda-se ao Senhor. Purificar meu coração. Deus agir no seu coração. Renda-se ao Senhor. Precisa haver mudanças. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rei de Deus.
sabe o que você está sentindo aí. Talvez você pense assim, mas não é possível. Será que ela não está satisfeita? Não sou eu. Não sou eu. Seja sincero dentro do seu coração. Deus está satisfeito com você. Seja sincero na sua alma. Você pode dizer: o Senhor se agrada de quem você é. O Senhor se agrada da forma como você está vivendo. O Senhor se agrada da sua essência. Se você no seu coração entende que precisa de uma mudança, vem à frente. Eu quero orar por você. Nós vamos orar agora, mas ainda dá tempo. Sabe por quê? Você pode tomar essa decisão no seu lugar. É uma verdade. Deus sabe o que está aí dentro da sua alma. Mas o inferno precisa ver. O diabo precisa ver. Ele já foi derrotado. O céu está em festa pelas decisões. O céu está em festa pela sua vida, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esse momento aqui, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, nenhuma vírgula daqui foi falada por minha própria vontade ou por minha própria capacidade, porque eu não a tenho, mas pela misericórdia do Senhor e pela glória do Senhor e pela compaixão do Senhor, o Senhor falou nessa noite para a tua honra e glória. Querido Deus, obrigada por cada decisão tomada aqui. Cada um que está no seu altar são teus, pertencem a ti. Querido Deus, eles tomaram uma decisão corajosa, a decisão de largar as suas tendas, as suas próprias vidas, e ir em direção à tenda do encontro, ao encontro do Senhor Jesus, e dizer que a sua vida precisa de maior intimidade. Precisam te buscar, precisam, Pai, entrar na tua essência, precisam se misturar com o Senhor, precisam deixar o Senhor tomar posse das suas vidas, e que cada um deles afirme: eu não vivo mais, mas o Senhor Jesus vive através da minha vida. Ó Senhor, que o Senhor tome cada um deles aqui nas tuas mãos. Pai querido, tão somente te imploro, não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Senhor, eu te imploro que a cada instante das nossas vidas nós possamos sentir a ação do teu Espírito na nossa vida, que a nossa vida se misture com a tua, que a gente viva em intimidade profunda com o Senhor. Meu Deus, eu quero viver na tenda do encontro, eu quero viver falando contigo face a face, eu quero falar como quem fala com um amigo. Me ajuda, Senhor, me usa, Pai, e abençoa a tua igreja para a tua honra e para a tua glória. Nos faz diferentes, no nome de Jesus. Amém. Pastora Zélia vai impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, as doces consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus, e seja sobre a nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vão em paz.